Olá, pessoal, boa tarde. É bom estar com vocês aqui, o nosso ilustre convidado, missionário Newton, né, mais conhecido como Niltinho Santos. Ele é lá da Igreja Presbiteriana de Árvore Grande, Pouso Alegre, Minas Gerais. Conheci o Niltinho no verão, né, estava nos visitando a Igreja Presbiteriana de Rio das Ostras, e lá eu tive a satisfação de estar com o irmão por 2 domingos, pregando a palavra do Senhor. É uma bênção para nós. Prazer, Niltinho, estar com você aqui, e queria deixar aqui a palavra para você se apresentar nesse momento. Muito bom, querido irmão, estar com vocês. Boa noite a você, Fernando, a todos os nossos irmãos, todos os nossos internautas. É uma alegria muito grande para mim estar aqui falando com você, e é sempre muito bom falar do grande amor que Deus tem por nós. Eu me sinto muito honrado em poder falar do Evangelho, né? O apóstolo Paulo sempre dizia: ai de mim se eu não evangelizar, né? Então eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de evangelizar e por estar falando com cada um de vocês agora. Oh, que legal. Como todos sabem já, né, nós temos esse canal aqui, ligado à Igreja Presbiteriana de Campos, e nós temos como o nome do nosso canal, sobre o ID. E o ID de todas as formas. Nós imaginamos o ID em missões nacionais, né, missões transculturais, em missões urbanas. Nós vamos falar nesse canal sobre evangelismo e convidar pessoas para que estejam também conosco falando sobre esse assunto. E sempre a primeira pergunta é uma pergunta para já instigar você que está em casa e também o nosso irmão que está conosco. E a primeira pergunta sempre é: o que significa o ID de Jesus para você, Niltinho? Bem, o ID de Jesus, para mim, significa cumprir uma ordem que ele nos deu dia após dia. É importante a gente lembrar, meu irmão, que quando Jesus disse lá em Marcos 16:15, ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus não está falando aqui de um programa que eu devo fazer em um determinado mês ou dia do ano, né? O evangelizar, ele tem que ser a cada momento. Eu fico muito alegre quando estudando o Antigo Testamento, né? Deus diz assim, né? Olha, encuca na cabeça do seu filho a palavra de Deus enquanto ele está deitado, enquanto ele está andando, né? Enquanto vocês estão caminhando. Por quê? Amém. Porque o evangelizar tem que ser no dia a dia. A evangelização, melhor dizendo, não pode ser um programa, mas precisa ser um estilo de vida, sabe? Então, para mim, o evangelizar, o ID de Jesus, não é um programa que eu faço para um determinado dia, mas é um estilo de vida, é o meu padrão de vida. Eu evangelizo em casa, na rua, na igreja, no trabalho, onde quer que eu esteja. É uma ordem que eu tenho prazer em cumprir. Niltinho, como foi esse seu chamado missionário? Você já nasceu na igreja, se converteu já depois de velho? Como que foi a sua conversão e o chamado? O meu chamado se deu, eu creio, a Bíblia nos ensina que Deus nos chama muito antes de nascer, né, meu irmão? A palavra do Senhor diz lá em Jeremias, capítulo 1, verso 5, antes que no seio de tua mãe fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado, designado profeta das nações. Eu entendo assim, que Deus me chamou muito antes de nascer, mas eu fui compreender esse chamado e assumir quando foi em 1900 aliás, foi em 2006, que foi o ano da minha conversão. Eu nasci num lar católico, cresci num lar católico, passei por todos os rituais, né, da Igreja Católica Romana, e comecei a pregar o evangelho lá dentro do catolicismo. E ainda dentro do catolicismo, eu também comecei a estudar a Bíblia. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, os meus olhos espirituais foram se abrindo. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Em João 8, verso 32. E de fato a palavra liberta, né? A palavra, ela vai descortinar os nossos olhos. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, Deus começou a falar profundamente ao meu coração através da sua palavra. E muitas coisas que eu praticava, que eu fazia, muitos rituais que eu praticava, eu não encontrava na palavra de Deus.
E eu fazia certo. sempre uma pergunta para mim mesmo: será que eu estou agindo corretamente? Será que eu estou de fato fazendo a vontade de Deus? E foi então que, estudando a Bíblia, eu conheci esse evangelho puro e genuíno, e a partir daí, então, eu tomei uma atitude, né? A atitude de entregar a minha vida a Cristo por completo e de assumir realmente a missão que Deus já tinha para mim, né? Como eu disse, desde antes mesmo de eu nascer, mas eu tomei a atitude de assumir essa missão agora de uma forma mais concreta, de uma forma clara, e eu entendi que Deus me chamava para evangelizar. Mas, irmão, não foi um trabalho fácil. Por quê? Porque durante muito tempo eu perguntava muitas vezes para Deus em oração: Senhor, por que eu? Né? Por que eu? Por que o Senhor não chama outra pessoa? E cada dia mais, pela palavra de Deus, eu sentia Deus confirmando no meu coração que Ele realmente me queria no ministério da palavra. Amém, então foi amém. aí que eu disse para Jesus: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E a partir daí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E hoje, pela graça de Deus, eu tenho tido a oportunidade, né, o privilégio de viajar aí por todo o Brasil, de pregar em muitos ministérios, né, essa palavra que é pura, essa palavra que salva, que liberta. Amém. E é verdade que eu o conheci através das redes sociais. Realmente, para mim foi surpresa quando eu cheguei lá na igreja e te vi pregando, né? Eu falei, eu conheço esse rapaz de algum lugar. E me lembrei de alguns vídeos na internet, alguns congressos, e ter você pregando, né? E foi muito bom estar ali. Mas nós percebemos que você tem uma deficiência visual, né? Aqueles que Sim. não conhecem e tal. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, se você não se incomodar, falar um pouquinho dessa deficiência visual e o seu ministério. Atrapalhou, não atrapalhou? Isso é uma deficiência já desde o nascimento? Você foi perdendo a visão com o tempo? Como é que é essa situação? Então, eu sou deficiente visual desde criança. Já nasci com a deficiência visual e como eu já nasci com a deficiência visual, eu não tive tantos problemas nesta questão de adaptação para evangelizar. Né? Por quê? Nós temos dois tipos de deficientes visuais. Nós temos o deficiente visual que perde a visão com o passar dos anos, e aí também ele vai precisar passar por uma adaptação, mas é um pouco mais difícil, né? E nós temos os deficientes visual, que assim como eu, nasce com a deficiência, e aí então ele já vai aprendendo a se adaptar desde pequeno, desde criança, que foi o meu caso. Então eu cresci, graças a Deus, e fui aprendendo muitas coisas, né, sozinho, muitas coisas com outras pessoas, e a partir daí, quando eu conheci o Evangelho e eu comecei a viajar, eu tive que aprender a, né, me virar sozinho. Eu tinha que aprender a tomar assim, atitudes que exigia de mim que exigia de mim assim, algo mais, sabe? Exigia de mim, por exemplo, que eu não tivesse tanto medo, que eu realmente pudesse encarar as situações, encarar os desafios, né? Porque são muitos desafios nos dias de hoje. E aí eu comecei então a viajar sozinho, aprender a viajar sozinho, a fazer as coisas, né, com a ajuda de outras pessoas, sim, mas na maioria das vezes aprendendo a me virar só. E isso foi bom, foi importante, porque a deficiência visual, ela não me atrapalhou em nada no ministério. Né? Para mim, a falta dos olhos, na verdade, não é uma falta, não é uma enfermidade, né? Porque como eu já cresci com ela, para mim faz parte da vida, é algo normal, né? Foi só uma questão de adaptação, de aprendizado. Então hoje eu viajo tranquilo, utilizo as redes sociais tranquilo, né? Faço a minha evangelização nas redes sociais tranquilo, isso não me atrapalhou em nada. Amém, amém. Eu queria mudar o foco para a igreja agora. Nós percebemos que, à medida que nós vamos conversando com alguns missionários, e eu tenho muitos amigos missionários,
nós percebemos que eles acabam chegando no campo para qual foram designados, e quando essa é uma situação transcultural, é pior ainda, é muito difícil. Sim. Mas qual é a maior dificuldade que você vive no campo e que você acha que nós, como igreja que envia, poderíamos melhorar? É na questão financeira? Qual seria a sua visão sobre isso? Olha, nós temos eu queria destacar 2 fatores muito importantes. O primeiro fator que eu destacaria é que no Brasil nós temos ainda muitos municípios, né, ainda não alcançados, né? Então eu não falo nem de que são municípios difíceis, porque não existe nada difícil para Deus. São municípios ainda não alcançados, que precisa realmente de desbravadores para que possam realmente pregar o evangelho, né? E eu destacaria aí, inclusive, alguns estados. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, nós temos ainda inúmeros municípios aqui que ainda o evangelho não chegou como deveria chegar, né? Sem falar da região sul e outras regiões do nosso Brasil. Recentemente eu estive no Amazonas, há 2 anos atrás, acompanhando também um trabalho missionário, juntamente com um pastor amigo meu, muito amigo, pastor Walter, ali na cidade de Labre, o qual tem um carinho todo especial por ele, pela sua esposa Cineide, e eu tive a oportunidade de ver a dificuldade, né, que eles enfrentam ali para trabalhar com as comunidades ribeirinhas, ainda não alcançadas, né? Nós temos ainda milhares de comunidades não alcançadas. Então, realmente, nós temos, assim, esse é o primeiro fator. Há muitos municípios não alcançados, falta missionários que queiram evangelizar, que queiram vestir realmente a camisa, vamos dizer assim, que queiram se doar, gastar o seu tempo, se dedicar realmente em fazer a obra de Deus. Sabe por quê, meu irmão, que eu estou dizendo isso? Porque muitos missionários querem evangelizar, mas querem ir nos lugares onde as coisas estão mais tranquilas. Por exemplo, muitos querem ir para o Amazonas, mas querem ficar em Manaus, nas regiões de Manaus, certo? Quando há outras comunidades que você precisa andar aí 5, 6, 7 dias de barco para chegar até as comunidades. Então, em muitas dessas comunidades, o evangelho ainda não chegou, sabe? Essa é uma preocupação que eu tenho. Esse ano, se não fosse a pandemia, eu estaria no Amazonas novamente para visitar, juntamente com o pastor, né, lá, mais algumas dessas comunidades, né? Mas essa é a primeira dificuldade que eu vejo. Falta ainda pessoas que queiram evangelizar os lugares não alcançados. O segundo fator que eu queria destacar realmente é o apoio financeiro da igreja, sabe? Certo. Porque muitas igrejas ainda acham que as coisas têm que serem centralizadas. Né? A visão de algumas igrejas aqui no Brasil é que tudo tem que estar centralizado nela, tudo tem que estar centralizado no pastor, na liderança, você entendeu? E nós entendemos que pregar o evangelho significa descentralizar. Pregar o evangelho significa sair de dentro das 4 paredes. Se eu não posso ir, eu posso enviar. E há 3 formas de enviar um missionário, né? Eu envio um missionário orando por ele, né? Eu envio um missionário apoiando financeiramente, ou então eu posso ir para o campo, né? Aliás, há 3 maneiras, eu falei errado, há 3 maneiras de se fazer missões. Ou eu envio com a minha ajuda financeira, eu envio com a minha oração, ou eu vou para o campo, né? Então, se eu não posso ir, eu posso enviar. Então, o apoio financeiro é muito importante, porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde nós precisamos de dinheiro para, né, cumprir a missão, cumprir o trabalho, né? Bem, amém. Querido, você falando, me veio à mente Atos 20, 24, onde a palavra nos diz que mais nada tenho na minha vida por preciosa, né? Contanto que com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Nós percebemos, Niltinho, que a cada dia que se passa, nós percebemos que brota-se menos missionários em nossas igrejas.
Para você, o que se deve a esse fato? É a falta de empreendimentos das lideranças da igreja, do anúncio para levantar novos obreiros? A que se deve isso? Olha, isso existe uma série de fatores, né, irmão? Existe essa questão financeira, que realmente conta muito na vida de muitos irmãos. Existe também essa falta de divulgação das próprias igrejas, porque, como eu falei para você, a ideia de muitas igrejas é centralizar tudo. Então, cada um está preocupado apenas com o seu trabalho local, né? Os olhos estão muito voltados para o trabalho local, sem perceber a necessidade dos nossos irmãos que ainda não conhecem o Evangelho. E, por outro lado também, meu irmão, nós temos que dizer que algumas pessoas estão deixando de lado o estudo da palavra de Deus, né? Porque se nós lermos a Bíblia continuamente, se nós tivermos um relacionamento profundo com Deus, nós não vamos ter coragem de fechar os olhos para a realidade de tantos irmãos que estão clamando, que estão pedindo socorro, que estão clamando por vida, sabe? Eu falo por mim, eu não me vejo fora do campo. Eu estudo a Bíblia todos os dias, tá? E eu não consigo me ver fora do campo, porque estar fora do campo, para mim, é eu estar negando a fé que eu professei. Eu entendo que Jesus Cristo, ele não é o Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho, é a boa notícia. O Evangelho não é somente esse conjunto de normas e doutrinas que muitos pensam. O Evangelho é uma pessoa, é uma boa notícia, a boa nova, que precisa ser levada para as outras pessoas. Então, assim, há sim falta de divulgação de muitas igrejas, há sim essa questão financeira, mas acima de tudo, meu irmão, essa falta de compromisso com Deus, essa falta de compromisso com a palavra de Deus que nos manda ir e evangelizar. Porque uma pessoa salva, o maior interesse dela é levar a salvação, é levar o evangelho a outras pessoas. Amém. Você me disse que aí no seu estado, o estado de Minas Gerais, ainda existem muitos municípios que não têm obreiro, não tem uma igreja formada. Eu percebo isso em Minas Gerais, aqui bem próximo de nós. Então, imagino que em lugares mais distantes, né, o Acre, Rondônia e outros lugares, a coisa deve ser pior ainda. Mas a pergunta que eu te faço nessa hora é a seguinte: nesse tempo em que nós estamos vivendo, com a internet chegando a todo lugar, com a televisão chegando a todo lugar, com tantas formas de mídia, de comunicação, você acha que o evangelho ainda não chegou a todos os lugares? Você acha que falta ainda o evangelho chegar, ser pregado? Falta, irmão. E eu vou te dizer por quê. Por duas razões. Primeiro, aonde o evangelho está chegando através da mídia, muitas comunidades estão recebendo um evangelho errado, sabe? Eu costumo dizer que pior do que não pregar é pregar errado. E no estado de Minas Gerais, nós temos muitos municípios onde nós não temos igrejas sérias pregando, né? Há igrejas pregando outros evangelhos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas estão se pregando outros evangelhos, estão se trazendo outros ensinos, não o ensino da cruz, não o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, o evangelho que leva as pessoas a tomar uma atitude, que leva as pessoas a mudarem de vida, sabe? Então, ainda que o evangelho esteja chegando, não está havendo transformação, porque não foi o evangelho que Jesus mandou pregar. Em Marcos 8, versículo 34, Jesus falou assim: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho que eu preciso pregar é o evangelho da cruz, e não o evangelho do abandono da cruz, sabe? Então, muitos municípios até têm pessoas acompanhando na mídia, até tem pessoas que chegam pregando, mas não estão pregando como deveriam pregar e não estão pregando o evangelho que deveria pregar. Esse é um fator. Por outro lado,
olhando, e eu volto agora a falar do Amazonas, por exemplo, nessas milhares de comunidades que eu mencionei no início, são comunidades que não se tem sequer energia elétrica o tempo todo. São comunidades que, por incrível que pareça, não se tem internet, a internet não chegou, sabe? Então, há muitas comunidades, porque a gente, meu irmão, corre o risco de pensar que por conta da tecnologia, o evangelho já chegou a todos os lugares, e isso não é verdade, sabe? Nós estamos, eu, você e muitos irmãos que, né, estão nos acompanhando, temos o privilégio de morar em cidades onde nós temos uma internet boa, onde nós temos igrejas boas, onde nós temos pastores que são homens de Deus, mas nós temos muitos vilarejos, eu falo aqui pelo estado de Minas Gerais, onde não se tem sequer uma igreja séria, tá? Então, eu digo para você com toda certeza e por experiência própria, mesmo com toda essa mídia que nós temos hoje, ainda há muitos lugares que o evangelho não chegou como deveria chegar. Amém, glória a Deus. Miltinho, o que você diria para a nossa liderança hoje? Se você tivesse num congresso ali, diante das pessoas, tivesse o microfone na mão, a oportunidade de dar um conselho aos pastores locais, qual o conselho que você daria como missionário? Como missionário, eu diria aos pastores o seguinte: pastores, não morra pela igreja, porque pela igreja Jesus já morreu. Morra pela pregação do evangelho, sabe? Porque o evangelho precisa ser pregado e ele precisa sair de dentro das quatro paredes, né? Eu entendo que na igreja nós temos chamados, nós temos dons específicos, nós temos pessoas especiais chamadas para trabalhos especiais. Eu sei que nem todos que estão dentro de uma igreja são chamados a ir para o campo, a ir para a África, ou para ir para o Nordeste aqui do Brasil. Eu sei que nem todos têm essa condição de ir. Mas como eu disse no começo, todos são chamados a evangelizar. Porque a evangelização, ela começa na rua da minha casa. Ela começa com os meus vizinhos. Se eu não evangelizo o colega que trabalha comigo do meu lado, como é que eu vou querer evangelizar um irmão de outro país que eu nem conheço? Então, eu diria o seguinte: nós precisamos começar a desenvolver esse hábito de evangelizar no dia a dia. A gente precisa desenvolver esse hábito de mostrar Jesus de uma forma prática, de uma forma concreta, sabe? Eu não posso ver missões como um programa de uma igreja local, mas eu preciso ver missões como um estilo de vida para mim, para o meu dia a dia. Tá? Então eu diria para a liderança e para os pastores: olha, não tenha os olhos voltados somente para a igreja local, mas tenham os olhos voltados para o Brasil e para o mundo, porque enquanto nós estamos reunidos aqui, e muitas vezes fazendo culto para crentes, nós temos milhares de pessoas morrendo sem conhecer o evangelho por falta de alguém que lhes apresente. Né? Eu sei que para nós que cremos nessa doutrina de que o Senhor nos chama, o Senhor escolhe, né? Nós corremos o risco de pensar: bom, isso não depende de mim, isso depende de Deus. Mas nós precisamos entender que a ordem que Jesus deu é para todos nós. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a toda criatura. Aleluia. Muito bom. Miltinho, eu queria que você fizesse um comentário em cima de Marcos 10, 29 e 30, e eu vou ler para você. Preste atenção, por favor. Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães, em filhos, em campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Qual é a reflexão que você tem para nós em cima dessa passagem? Bem, meu irmão, vejam só, esse texto ele faz parte de um contexto muito interessante,
quando Pedro disse para Jesus: Senhor, eis que deixamos tudo para te seguir. E Jesus, então, falando essas palavras, ele mostra a Pedro, aos discípulos e a cada um de nós o que acontecerá com aqueles que, sem medo, deixar tudo para seguir a Ele, a Cristo, né? Aquele que deixar casa, irmão, irmã, vão receber 100 vezes mais. Por quê? Anunciar o Evangelho significa desencilharmos da nossa zona de conforto. Anunciar o Evangelho significa, muitas vezes, fazer o que Deus pediu que Abraão fizesse. Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, sabe? Muitas vezes, o missionário, ele deixa a casa, ele deixa a família, ele deixa o seu país, ele deixa o seu trabalho, e ele passa, então, a viver da providência de Deus. E ele consegue, então, ver coisas maravilhosas, porque Deus tem prazer em cumprir as suas promessas. Eu falo isso por experiência própria. Hoje, eu tenho milhares de irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil. Sabe, a gente, quando chega em uma cidade para pregar o Evangelho, cidade que eu nunca fui, e a gente chega nessa cidade, a gente conhece as pessoas, para mim é como se eu já conhecesse aquela igreja, aqueles irmãos e irmãs há muitos anos. Nós somos uma família. E Jesus faz uma promessa, porque muitas vezes a gente fica preso nas nossas tradições, a gente fica muito apegado às pessoas da nossa casa, porque nós brasileiros, de maneira especial, nós temos assim um apego muito grande nas pessoas que amamos. O povo brasileiro é um povo caloroso, é um povo carinhoso, né? Mas nós precisamos entender que evangelizar muitas vezes significa desapegarmos daquilo e daqueles que amamos. E Jesus faz uma promessa: quem deixar então pai, mãe, casa, irmãos, irmãs, vão receber tudo isso em dobro. Mas ele diz: receberão terras com perseguições. Nós não podemos pensar que pelo fato de eu estar indo para o campo, de eu estar pregando o Evangelho, eu não vou ter problemas. Não, muito pelo contrário. A partir do momento que eu saio da minha zona de conforto e vou para o campo, eu estou saindo do campo de defesa e estou indo para o campo de ataque. E no campo de ataque, tanto eu ataco como posso ser atacado. E justamente por isso é que nós sofremos tantas perseguições, nós sofremos calúnias muitas vezes somos rejeitados, mas isso faz parte do trabalho. Agora, a maior promessa e o que nos anima realmente a sairmos de nós mesmos e anunciar o Evangelho é a forma com que Jesus conclui essa palavra. Ele diz: e no século vindouro, a vida eterna. Eu não sou alegre simplesmente por aquilo que eu faço, mas eu sou alegre porque o meu nome está escrito no livro da vida, sabe? Eu sou feliz porque eu sei que quando terminar tudo isso aqui na terra, e ainda que eu passe anos e anos de luta, de perseguições, de dificuldades, eu sei que há um lugar preparado para mim na eternidade. E isso, para mim, faz toda a diferença. Muito obrigado, meu irmão. Excelente. Eu queria... nós já estamos caminhando para o final, nós temos um tempo aqui, temos que estar obedecendo a esse tempo, porque a conversa é boa e nós poderíamos ficar aqui muito tempo, mas para a gente finalizar, antes da gente finalizar, eu tenho mais duas perguntas. A primeira delas como que nós, como igreja local, podemos te ajudar, Niltinho, no seu campo missionário? Eu sei que nós devemos orar sim, mas se quisermos aqui, alguns irmãos forem tocados e desejarem te ajudar até financeiramente, você tem números aí da conta, ou você deseja mandar para mim depois, ou como que nós podemos te ajudar? Então, irmãos, hoje eu tenho, graças a Deus, 2 igrejas que já têm feito esse trabalho, né, de parceria que a gente faz, né, com algumas igrejas. E aí eu tenho hoje, né, hoje participam do meu ministério, e eu preciso mencionar aqui para honrar essas igrejas,
e honrar esses pastores, porque eu tenho feito isso em todos os lugares, eu não deixaria de fazer isso aqui. Queria honrar aqui a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Árvore Grande, tá? Aqui em Pouso Alegre, que tem cooperado com o meu ministério. A igreja, primeira igreja presbiteriana de Rio das Ostras, na pessoa do pastor Wagner, né? E aqui a nossa igreja é o pastor Edson Castro, né? E pastor Wilton Braidotti. E também a igreja, nona igreja de Volta Redonda, nona igreja presbiteriana de Volta Redonda, na pessoa, né, do pastor Fernando, né? Então, os irmãos que querem, que podem, que querem nos ajudar no trabalho missionário, poderão ajudar, né, fazendo o depósito no valor que desejar, né, na conta do Banco Itaú, agência 3135, conta corrente 09303, dígito 1. Tá? É o nosso número da nossa conta ali no Banco Itaú. Também a gente faz muita parceria, por exemplo, essas igrejas que eu mencionei, de Volta Redonda e Rio das Ostras, todo mês eu faço questão de um domingo nessas igrejas para apresentar o trabalho que está sendo feito. Porque é importante que os irmãos saibam o que está sendo feito. Então, todo o trabalho que a gente tem feito pelo Nordeste, pelo Norte do Brasil, né, a gente procura fazer filmagem desses lugares, não para simplesmente mostrar, olha, eu estou fazendo isso. Não, muito pelo contrário. Mas simplesmente para que a igreja saiba aonde ela está investindo, no que ela está investindo, ok? Então, fica aí um convite para as igrejas, né? Essas igrejas que a gente tem essa parceria, eu gosto de visitar, pelo menos aí, essas igrejas a gente visita uma vez por mês. Não estou indo agora por conta dessa pandemia, né? Que, né, limitou aí as nossas viagens, ida e vinda, mas assim que terminar a pandemia, eu volto a fazer esse trabalho normal. Nesse tempo, eu estou gravando as pregações em vídeos para enviar para essas igrejas. Né? Então, eu não estou presente pessoalmente, mas estou enviando o vídeo das mensagens para que possa ser exibido aí nos cultos online, ok? Ok. Eu queria te pedir que nós puder, finalizando aqui esse nosso bate-papo, Nilton, eu queria te pedir o seguinte: nós estamos vivendo como igreja, como povo, né, um tempo de muita dificuldade. Percebemos que muitos irmãos têm a sua fé abalada com essa pandemia, com tudo isso que tem acontecido diante dos nossos olhos. As nossas famílias têm perdido pessoas, entes queridos, né, muitos idosos, e outros jovens também têm tido suas vidas ceifadas nessa pandemia. E muitas pessoas têm entrado em estado de desespero, de ansiedade e de medo, né? E eu queria que você finalizasse essa nossa conversa com uma palavra de esperança para essas pessoas, para a igreja, para quem nos ouve, para quem nos vê hoje. Você finaliza aqui com essa palavra. Ok, eu quero deixar um versículo. Em Mateus 11, verso 28, Jesus disse: venham para mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, querida irmã, que perdeu aí o seu ente querido, talvez os seus avós, seus pais ou filhos. Quero dizer para você, meu querido, que cada um de nós temos uma missão enquanto estamos aqui na Terra. Você não perdeu um ente querido, você devolveu para Deus aquilo que já lhe pertencia. No livro de Apocalipse, há uma promessa que diz assim: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Ou seja, um dia todos nós nos reencontraremos na casa do Pai, e ali nós desfrutaremos para sempre da comunhão uns dos outros e da comunhão com Deus. Então, que essas palavras possam confortar o seu coração. Para você que está hoje ansioso, com medo de tudo que está acontecendo, meu querido irmão, a nossa vida está nas mãos de Deus. O Senhor determinou o nosso tempo de nascer e determinou
o nosso tempo de morrer, como está lá em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então a nossa vida está nas mãos de Deus e nada pode acontecer sem a permissão de Deus. Deus não perdeu o controle das coisas. Tudo está no controle de Deus e nada foge do seu controle. Creia no Senhor, confia nele, ele está cuidando de você, ele está cuidando da sua família, ele está cuidando dos seus pais. Tudo que nós precisamos é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e pedir a ele: Senhor, conduz a minha vida, conduz o meu viver, pois é ele quem cuida de nós. Nada de mal pode nos acontecer sem que o Senhor realmente permita. Ok? Quero deixar essa palavra e que a alegria do Senhor esteja agora envolvendo o coração de cada um dos nossos internautas que estão vendo agora este programa, né, que esteja acompanhando conosco este momento. E quero concluir dizendo: Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nele e com ele também nós seremos mais do que vencedores. Amém. Quero agradecer ao missionário Niltinho Santos, né, por esse bate-papo gostoso, por ter aprendido com você, né, e a cada dia que passa, a admiração e o nosso amor fraternal aumenta. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, né? Nós vamos ter outros momentos, se Deus quiser, para bater papo, e assim que isso tudo passar, você vai estar aqui conosco, né? Se Deus quiser, Amém. para ver a palavra do Senhor, pregar, estar conosco aqui no nosso campo, né? Em Campos dos Goitacazes, aqui norte do Rio de Janeiro, será muito bom. Aos irmãos que estão em casa também, eu te agradeço por ter acompanhado conosco, ter estado aqui em mais um episódio do Sobre o ID, que você deixe o seu like aí embaixo, compartilhe, faça seus comentários, nos ajude a divulgar o ID de Jesus, a palavra santa e eficaz que não falha e que nunca volta vazia. Né? Eu quero agradecer a todos que estão conosco nesse momento e um grande abraço em todos. Até mais. Até mais.